Boa noite. Confira agora as notícias de Minas que são destaque nesta quarta-feira. Sequestro em uma fazenda termina com 3 suspeitos presos após uma grande operação policial. Suspeito de estuprar uma mãe que segurava o bebê no colo é preso. Hoje nós vamos te ajudar a economizar na hora de comprar medicamentos de rotina. Pouca gente sabe de um recurso que os laboratórios são proibidos de divulgar. Os descontos podem chegar a 40%. Mutirão da Defensoria Pública faz a alteração definitiva do nome para transexuais e travestis. Lâmpadas usadas nos postes de Belo Horizonte começarão a ser trocadas por LED daqui a 3 meses e a operação vai começar pelas regionais mais afastadas do centro da capital. E atenção, pais e mães, vamos mostrar o que fazer para dar mais segurança às crianças nas brincadeiras dentro de casa. Hoje vamos estrear uma nova série de reportagens sobre gastronomia mineira. E tem futebol. Atlético e Cruzeiro fazem nesta noite a partida decisiva para as semifinais da Copa do Brasil. Essas e outras informações a partir de agora. Muitas pessoas não sabem, mas na hora de comprar remédios nas farmácias, além dos descontos oferecidos direto no balcão, os pacientes ainda podem contar com benefícios oferecidos pelos laboratórios fabricantes dos medicamentos. Um alívio nas contas do mês para quem não pode viver sem os remédios. Só quem faz uso de remédios diariamente sabe o quanto é caro. Na faixa de mais de R$1.000 por mês de medicamento para minha mãe. Marcileia cuida da mãe, a dona Nair, que aos 74 anos faz uso de vários medicamentos. Recentemente, ela descobriu que um laboratório dá desconto em um anticoagulante. Teria que entrar em contato no 0800, do fabricante do medicamento, no caso, e que eles fariam o meu cadastro e assim eu conseguiria pegar esse remédio com desconto, no caso esse que eu compro com 20% de desconto. A aposentada não sabia, mas ficou satisfeita com a descoberta. E vários laboratórios possuem esse tipo de programa. E embora a prioridade seja para a doença crônica, é possível encontrar também produtos corriqueiros. O problema é que muita gente desconhece a informação. A senhora sabia que alguns laboratórios oferecem descontos em alguns medicamentos? Não sabia. Não sabia não. Isso acontece porque a publicidade dos descontos é proibida. Os laboratórios não podem fazer a divulgação ostensiva dos produtos com redução de preço, sob pena de serem punidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, só é possível saber pelo médico ou pelo atendente de farmácia. O desconto às vezes é muito bom mesmo, 50%, 40%. Às vezes ele compra mais caixas, o percentual, Aí ele tem mais desconto. Para ter direito aos descontos, os consumidores precisam se cadastrar em programas de apoio à saúde mantidos pelos laboratórios. Outra opção para quem faz uso de medicamentos contínuos é a farmácia popular, que além de remédios gratuitos, também oferece produtos até 90% mais baratos. Por isso, Marcileia aproveita todas as oportunidades de diminuir os gastos. Os medicamentos que tem na farmácia popular eu pego. Os que não tem farmácia popular, eu procuro o que tem genérico. E os que não tem jeito, como diz, eu tenho que comprar. 3 pessoas foram presas suspeitas de participar de sequestro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. 4 criminosos invadiram uma fazenda, fizeram 5 pessoas reféns por cerca de 6 horas. A polícia militar só foi acionada depois que um empregado da fazenda conseguiu escapar das mãos dos bandidos. Mais de 50 policiais trabalharam na negociação com os bandidos. Era 2 ladrão. Aí já me deram uma revisão, tomou as coisas que estavam na minha cintura e já começou a me amarrar e foi me amarrando e levando para o banheiro. Quando eu cheguei na porta do banheiro, já tinha mais gente lá amarrada. Mais reféns? Mais reféns. Eu vi 3, porque eu cheguei só na porta do banheiro. Aí, quando eles amarraram a mão que foram para amarrar a outra, eles escutaram o barulho do helicóptero. Aí já me largaram e saíram correndo. Entre os reféns estava uma senhora cadeirante com mais de 70 anos de idade. Para se entregarem, os sequestradores pediram a presença de um advogado. Eu não sei nem do que se trata.
Nem sei quem está aí, então não posso falar nada. O senhor não advoga para os bandidos que estão aí? Não sei quem está aí, ué. O senhor não sabe se você foi chamado por quem? Pela polícia? Pela polícia. Eles pediram, eu estou vindo, mas eu não sei do que se trata. Depois de 5 horas de negociações, os bandidos começaram a liberar os reféns. Os bandidos também solicitaram a presença da imprensa. Rapaz, se você entregar agora, só vai dar esse crimezinho, que não houve roubo. Vai ter na delegacia. Eu tô lá com você, não houve roubo, só esse crime aí. 3 armas foram apreendidas. Na casa do líder da quadrilha, inicialmente identificado como Nenezão, foram encontrados objetos e joias roubadas. A esposa do sequestrador foi presa por receptação. Suspeito de estuprar uma jovem que ainda segurava a filha nos braços foi preso pela Polícia Civil em Contagem, na região metropolitana. Douglas Raul Espíndola Alves, de 23 anos, é suspeito de estuprar uma jovem na frente da filha de apenas 1 ano e 9 meses. O crime aconteceu em junho deste ano. Ela foi abordada no início da manhã, 6 horas da manhã. O autor, no carro, primeiro abordou ela anunciando um assalto, falou que estava armado. Quando ela passou a bolsa, ele disse, entra no carro, e praticou por 3 vezes o ato sexual com ela na presença da criança. A criança estava todo o tempo nos braços da vítima. Isso foi o que chocou a gente. O crime de estupro já é um fato relevante, mas a criança menor nos braços da mãe e o autor não desistiu. Douglas é casado, pai de 3 filhos e não tem passagem pela polícia. Ele não quis falar com a imprensa, mas em seu depoimento disse que a jovem quis o ato sexual. Ele foi preso preventivamente e agora está à disposição da justiça. Todo o trajeto a gente conseguiu pegar imagens, inclusive imagens da vítima descendo do veículo, que mostra que ela estava bastante apavorada. Contagem tem um alto índice de estupros. A delegada deu dicas importantes para prevenir abordagens dos criminosos. Não ficar sozinha em ponto de ônibus. Normalmente o horário de 5 horas da manhã é horário de pouco movimento, então sempre ir acompanhada, normalmente em grupos, porque dificulta a ação dos criminosos, e evitar permanecer. Se sabe que aquele local é ermo, por mais que seja o ponto de ônibus, evitar ficar naquele local específico. Às vezes tem um local que tem uma luz ou uma câmera de segurança, às vezes não fica exatamente no ponto de ônibus, porque eles já sabem que ali vai ter alguém e que aquele horário quase não vai passar gente. Daqui a pouco, Cruzeiro e Atlético vão entrar em campo e no próximo bloco a gente faz a análise dos times antes das partidas. E você vai ver a estreia da nova série do jornal Band Minas, Sabor Uai, que vai desvendar os segredos da culinária do nosso estado. Está deliciosa essa matéria e você não pode perder, é a seguir. Senador Aécio Neves deve deixar oficialmente a presidência do PSDB em agosto. Ele se afastou em maio, logo que foi citado nas delações do empresário Joesley Batista. Essa notícia do afastamento foi dada essa notícia da saída definitiva foi dada pelo repórter Nilson Clava, da Globo News. E nós conversamos agora sobre esse e outros assuntos com o nosso comentarista Orion Teixeira, e informando antes que nós conversamos também com a assessoria do senador Aécio Neves e que ele negou essa saída definitiva da presidência do PSDB. Orion, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Essa demora para decidir se Aécio vai assumir definitivamente, tirando o interino, que é o Tasso Gereissati, o senador, ou se ele vai realmente sair da presidência, isso está enfraquecendo o valor do PSDB no jogo político? Olha, Inácio, enquanto não se afasta, ainda que licenciado, ele é o presidente do partido e traz consigo todo o desgaste de quem responde a 9 inquéritos. Segundo a última pesquisa, é o terceiro político mais rejeitado do país, com 90%, depois de Temer e Eduardo Cunha. Para quem já teve 90% de aprovação como governador de Minas, esse é um índice quase que terminal. Por isso, para o partido não é bom, porque parece uma doença contagiosa. Há uma pressão interna para que ele se afaste do cargo, uma pressão quase que muda para que ele se afaste e vá se defender na justiça. É provável que isso então aconteça mesmo em agosto? É bem provável que sim, está descartado pelo menos o retorno dele ao comando do partidário. Outro assunto que a gente vai tratar agora com o Orion é o seguinte: eleitores mineiros, e aí já tiveram que voltar às urnas neste ano para eleger novos prefeitos, muitos eleitores. Em 2012, para vocês terem uma comparação, foram 12 reeleições, em 4 anos após as eleições. E em relação às eleições de 2016, até agora, 6 meses após, 8 cidades tiveram que escolher outro comandante para a prefeitura. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, as principais causas neste ano são rejeição de contas públicas ou por inelegibilidade, que podem ser por desincompatibilização ou então por parentesco. A análise que nós temos que fazer é:
A lei está mais rigorosa ou a qualidade dos candidatos é que caiu, hein? Vamos lá, Orion, qual é a sua percepção? Isso é a fiscalização importante da Justiça Eleitoral. As razões de cassação, de realização de novas eleições são constantes e crescentes no país. E os prefeitos e quem está no comando da máquina a usam em seu favor ou de seu próprio candidato. Então, são muito comuns as práticas abusivas econômicas e políticas. O ideal é que o TSE fosse tão ágil quanto os tribunais regionais eleitorais e evitasse que recursos adiassem e delongassem esse período aí de afastamento. Custo maior para a máquina da eleição, né? E agora uma outra informação. O Tribunal Regional Federal de Brasília decidiu há pouco anular a decisão que suspendeu ontem o aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. O aumento foi anunciado pelo governo federal na última quinta-feira. A decisão foi proferida pelo desembargador Hilton Queiroz, que é presidente do tribunal e que atendeu a um recurso da Advocacia Geral da União. Contra essa suspensão, então, vamos lá, Orion. Primeiro, o governo consegue... é criticado porque ele não deveria ter usado esse mecanismo que ele usou para aumentar o imposto e agora a justiça dá ganho de causa para o governo. É um desgaste desnecessário. Sem dúvida, porque ainda que ele vença essa batalha jurídica, na verdade ele vai só adiando aquela incapacidade política dele de aprovar projetos no Congresso Nacional que reaqueçam a economia. Na falta, diante dessa incapacidade, a solução é aumentar os impostos e nós pagamos o pato. Isso só aumenta a rejeição do governo, com certeza. Que está caindo, está perto de 100%. Vai chegar lá. Obrigada, viu, Orion? Até semana que vem. Transsexuais e travestis têm expectativa de vida de apenas 35 anos. Esse dado é da Defensoria Pública de Minas. E uma das razões é o menor acesso dessas pessoas a serviços de saúde e de educação, por causa, sabe de quê? Entre outros motivos, de constrangimento em função do nome. Para corrigir isso, começou hoje em Belo Horizonte um mutirão para fazer a retificação do registro civil. Jéssica conta que por muitos anos se sentiu constrangida. Os meus amigos, amigas já sabem, né? Tchesca. Agora, quando é festa, teatro ou hospitais, chama Paulo César. Então, assim, me incomodava. Ela é uma das 68 pessoas cadastradas para participar do mutirão de ações para retificação do nome. Não tem necessidade de eu usar uma identidade que eu não vá me sentir bem com aquilo. Eu não sou realizado, eu estou hiper feliz. Durante o mutirão, as pessoas cadastradas foram entrevistadas por profissionais do Núcleo Psicossocial da Defensoria Pública e do Conselho Regional de Psicologia e também receberam orientação jurídica dos defensores públicos. A gente conseguiu facilitar e agilizar o procedimento prévio para a propositura dessas ações. Aqueles que não conseguiram participar do mutirão podem procurar a Defensoria Pública e agendar um atendimento. Esse procedimento prévio da pessoa juntar os documentos pessoais, algumas certidões, confecção de relatório, isso leva aproximadamente 30 dias. A gente conseguiu concentrar tudo nesse evento e é bom que se diga que a gente ainda vai propor a ação e dali ainda tem um trâmite judicial. Ainda segundo o defensor, o nome é o nosso cartão de visitas e ter um de registro com o qual a pessoa não se identifica faz com que muitas evitem o contato social, deixando de frequentar escolas e até centros de saúde. Sem saúde, a expectativa de vida da mulher trans e da travesti no Brasil é de 35 anos. Sem educação, não tem acesso ao mercado formal de trabalho. Enfim, a questão do nome, que para a gente assim, inicialmente pode parecer até uma coisa boba, né? Tranquila, mas para eles é uma diferença na sua vida. Então, por isso, a realização desse evento. Falamos agora de futebol. Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam logo mais às 21h45 no Mineirão, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nós já recebemos aqui o André Salles. Boa noite, André. Boa noite. Qual é o maior desafio para o Cruzeiro em campo hoje? O maior desafio realmente é enfrentar um time que é tido como um dos melhores, pelo menos o elenco, como um dos melhores do Brasil, né? Atual campeão brasileiro, uma equipe que tem muitos recursos. Tudo bem, perde o William Bigode, que é o artilheiro, né? Mas tem outros jogadores importantes, Guerra volta à equipe, enfim. O Palmeiras é muito forte. Vai ser um jogo muito bom. Primeiro foi 3-3, uma chuva de gols e a expectativa é de casa lotada. Talvez seja, inclusive, o maior público do Mineirão neste ano. Então, a gente está esperando aí uma grande partida e um duelo muito interessante. E tomara que com vitória para cá, né? Com certeza. E o Atlético entra em campo daqui a pouquinho às 7h30 contra o Botafogo, também na partida de volta pela Copa do Brasil, mas o Galo tem uma pequena vantagem, né? Exatamente. O Atlético venceu aqui por 1-0 e se tratando de Copa do Brasil é muito
muito bom, porque às vezes você faz um gol na casa do adversário, obriga o adversário a fazer 3 gols, né? Então é um placar bem traiçoeiro pro adversário. E aí o Atlético, inclusive, já acabou de sair a escalação. Quem tinha primeira escalação do Rogério Micali, dá pra gente ter uma noção do que ele tá pensando. Entrou com 3 volantes, então um de mais pegada, que é o Adilson, para ficar à frente da zaga, e um ataque mais leve, Luan e Robinho. Rafael Moura fica no banco. Pois é, será que vai dar gol? Vai dar vitória? Sim, espero que o Atlético vença, pelo menos empate e saia com a classificação. Tomara, amanhã você volta para contar. Obrigada, André. Obrigado. Que mineiro gosta de mesa farta não é segredo para ninguém. Gostamos de falar de comida, de fazer comida e também de comer, claro. Por isso, começamos hoje uma série especial de reportagens sobre a gastronomia mineira. Nossa primeira parada é o Mercado Central, um ponto turístico que reúne ingredientes de todo tipo para mesa e fogão. Muita história já foi contada e escrita nestes corredores. A movimentação é intensa, de segunda a segunda. Eu adoro o Mercado Central. É um dos melhores pontos turísticos de Belo Horizonte. Minas Gerais é conhecida pela sua gastronomia rica e não há lugar melhor para encontrá-la do que o Mercado Central. Nesta loja, quase todos os produtos são mineiros. E adivinha qual chama mais atenção? Tudo que a gente vende, a gente tenta harmonizar com o queijo. A pessoa às vezes vem para pegar um queijo mais fresco para servir com uma sobremesa. O seu Valnei veio do Paraná e claro que a primeira coisa que ele provou foi o famoso queijo mineiro. Estou muito impressionado com a diversidade que tem aí. Excelente. Difícil até de escolher. E além dos produtos tradicionais, no Mercado Central também são encontrados muitos temperos. O Antônio vende vários itens do norte de Minas, como o feijão de corda e o feijão andu. Mas é a pimenta que faz sucesso. Na casa da Andréia, por exemplo, uma pimentinha nunca falta. Um quibe cru que você faz, um caldinho de feijão, num molho, fica divino. Essa é para dar sabor mesmo na comida, que a gente usa muito. Mas tem também quem prefira uma mais ardida ou até mesmo extremamente ardida. Eu me arrisquei e provei a pimenta mais forte do mundo. É muito ardida. Seu Antônio do céu. E olha que você só encostou a língua, hein? Você só encostou, você nem chegou a morder. Não dá. A morder ela. A língua tá dormente, sem exagero nenhum. É assim mesmo, hein? Ah, mas para adoçar um pouquinho o dia, tem o doce de leite. Aliás, o docinho de leite. Tem que ser de Minas, só trabalha com produto mineiro? Eu trabalho só com produto de Minas. Essa variedade toda aqui vem do sul de Minas, chama Machado a cidade. E claro que nesse tour pelo Mercado Central, a gente deu uma paradinha aqui, ó, para tomar um café e comer uma broa de queijo, que eu tô sabendo, inclusive, que faz muito sucesso. Ô, seu Sidney, por que vende tanta broa de queijo aqui, hein? Broa de queijo é o maior sucesso da nossa loja. Isso é feito diretamente na fazenda e não tem como comparar. Dá uma média de 700 broinhas por dia. Dá 20 mil broinhas por mês. Crise, o senhor tá na contramão dela, né? Eu falo, crise é para quem não quer trabalhar. Daqui a 3 meses, as lâmpadas usadas nos postes de Belo Horizonte começarão a ser trocadas por LED. Nós vamos falar do assunto depois do intervalo. E veja a seguir que bombeiros fazem um alerta para a proteção das crianças que estão em casa nessas férias. Mesmo sob o olhar dos pais, todo cuidado é pouco. As lâmpadas usadas nos postes de Belo Horizonte começarão a ser trocadas por LED daqui a 3 meses. A operação vai começar pelas regiões mais afastadas do centro da capital, como Barreiro e Venda Nova. O contrato com a BHIP foi assinado este mês. A concessionária venceu a licitação e será responsável pela manutenção e modernização de todo o parque de iluminação pública de Belo Horizonte. Nós vamos fazer toda a substituição do parque atual, ou seja, nós vamos sair da tecnologia atual de vapor de sódio, que já é uma tecnologia ultrapassada, e vamos para a tecnologia LED. Isso vai fazer com que a taxa de falha do parque ela caia para 15% ou 20% da taxa de falha que está atualmente. O contrato prevê a troca de todos os 182 mil pontos de iluminação pública da cidade por luminárias de LED. A empresa tem até o dia 22 de outubro para começar a modernização. Nós vamos começar das beiradas, né? Nós vamos começar de bairros como Barreiro, como Venda Nova, região norte e vir fechando até a região central de Belo Horizonte. O valor do contrato da parceria público-privada é de R$1 bilhão pelos 20 anos e a modernização do parque tem que acontecer nos próximos 3 anos.
O contrato prevê ainda uma economia anual de 25 milhões à prefeitura. Por contrato, nós temos que gerar uma economia mínima de 45% na conta de energia elétrica que a prefeitura paga hoje em relação à iluminação pública. A falta de energia elétrica continua sendo uma responsabilidade da CEMIG, mas os canais de comunicação entre a população e a prefeitura, no que se refere à iluminação pública, passam a ser da BHIP. Com essa mudança, sempre que você precisar solicitar um conserto na iluminação pública, você poderá escolher entre 3 caminhos. Pode usar o telefone 0800 941 6789, pode acessar o site bhip.com.br e abrir um chamado, ou pode baixar o aplicativo Cidade Iluminada, que funciona em Android e iOS. Nós testamos o sistema e o atendente informa que os técnicos têm 48 horas para ir ao local verificar a demanda. Ocorrências de acidente envolvendo crianças entre 1 e 3 anos crescem 42% durante as férias de julho, dezembro e janeiro. Veja agora alguns cuidados fundamentais para manter a segurança dos pequenos. Férias escolares, criançada em casa e energia, muita energia para gastar. Quem disse que férias escolares em casa não pode ser divertido, mas é preciso tomar alguns cuidados para que as brincadeiras não terminem em tragédia. Renata também se diverte junto aos filhos, mas fica atenta. Eu gosto que eles sejam ativos assim, eu até incentivo, mas eu acho que o mais importante é que eles sejam obedientes. Assim, eu converso muito com eles, eu tento passar bastante tempo com eles, assim, né, para ensinar. Eu falo com eles, não tem problema brincar, mas na hora, tem que saber a hora de parar. Cerca de 5 mil crianças morrem no Brasil por ano em ocorrências dentro de casa, segundo o Ministério da Saúde. Em Belo Horizonte, ocorrências com os pequenos entre 1 e 3 anos, por exemplo, crescem 42% em julho, dezembro e janeiro. Os casos mais comuns, segundo os bombeiros, são de queimaduras, quedas, fraturas, asfixia e afogamentos. Os heróis orientam. É importante que nas casas onde a gente tenha criança, né, e sejam andares, né, seja em prédio, a gente sempre faça a utilização das telas. E é importante que essas telas, né, elas sejam instaladas por uma empresa, né, certificada, utilizem um material de boa qualidade, porque realmente a criança ali no momento em que às vezes, por curiosidade, ela for explorar aquele ambiente, ela não corre o risco de ter uma queda acidental. Atenção aos móveis. Nesse tipo de móvel que a gente tem uma quina arredondada, que é ideal para crianças, porque como ela não é uma quina pontiaguda, se a criança ela tropeça, ela acaba tendo algum contato com essa região, o perigo, né, dela ter uma lesão, ele é bem menor. Com o corre-corre da criançada, é preciso cuidado também com o piso e tapetes. A questão é que justamente nesses espaços são os locais onde as crianças elas preferem correr, pelo fato de ser mais amplo, mais aberto. Então é importante que o tapete ele seja bem aderido realmente ao piso. E não se esqueça das tomadas. Esse daqui é o modelo anterior. No modelo novo, pela própria estrutura aqui do disjuntor, a gente tem uma estrutura que ela fica mais interna. Ou eu realmente protejo essa tomada, ou então, né, se possível, eu também substituo pelo modelo novo, que ele é um pouco mais seguro. A cozinha e a área de serviço também podem oferecer perigo às crianças. A cozinha ela pode ser um ambiente no qual a criança frequente, mas desde que sempre vigiado, sempre com o adulto, e esse adulto é necessário ele passar para a criança os cuidados que ela tem que tomar nesse ambiente da casa. Já que o compromisso da criançada é brincar, o negócio é brincar mesmo, mas se algo de ruim acontecer... Então, o mais importante é manter a calma, acionar o serviço de emergência através do telefone 193, e aí, enquanto esse socorro ele vem, você também tentar minimizar ou pegar informações que auxiliem na hora do tratamento médico. Não só durante as férias, os cuidados devem ser constantes para que a criançada e os pais vivenciem mais momentos de alegrias do que momentos de susto. Você prestou atenção à última imagem da nossa reportagem? Ela mostra uma criança perto de um balde com um pouco de água. Esse é um dos perigos mais comuns dentro de casa quando se tem criança por perto. Tanto é que até os médicos pararam de recomendar que em tempos secos como agora, a gente use balde com água dentro do quarto para umedecer um pouco o ambiente. O mais seguro é mesmo a toalha molhada. Bom, eu agradeço então a sua audiência por hoje e conto com você amanhã. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo. Eu espero você amanhã.